Shalom Haverim, Erev Tov. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Aldair Siqueira, pós-tribulacionista. Eu congrego na igreja do Ministério Mesque Vida, situado na QNM 1/3, Ceilândia Norte, Brasília, Distrito Federal. Pastoreada pelo pastor Marcondes Rodrigues e o pastor Rogério. Bom, nessa tarde eu quero gravar esse vídeo para falar um pouco com vocês a respeito do arrebatamento pré-tribulacional. O que seria o arrebatamento pré-tribulacional? É a ideia do pré-tribulacionismo que afirma que a igreja ela não passará pela grande tribulação. Ela será arrebatada antes da grande tribulação, porque a igreja é a noiva de Cristo, então o noivo vai proteger a sua noiva e não vai deixar a sua noiva passar pela grande tribulação, porque a grande tribulação é a ira de Deus e a igreja não está destinada à ira. Bom, esse é um equívoco muito grande. Eles dizem que lá em Apocalipse 3:10, Deus vai livrar a igreja da hora da provação que há de vir sobre o mundo para provar todos os habitantes da terra. Que Deus vai livrar a igreja da hora e não na hora. Que a preposição que existe ali em Apocalipse 3:10 é da e não na. Veja só, aqui já começa um equívoco, porque lá em Daniel capítulo 12, quando vai falar ali do texto da grande tribulação, da angústia de Jacó, diz que Deus livrará o seu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Só que a preposição que existe lá é na e não da. Diz que Deus vai livrar o seu povo, na hora da grande angústia. E agora, como que o pré-tribulacionismo vai explicar isso? E além do mais, vai livrar todo aquele que acha escrito no livro da vida. Então, eles dizem que aqueles que ficarem no arrebatamento, que não forem arrebatados, vão ter que morrer, vão ter que sofrer, para depois eles serem salvos na segunda chance. E também os judeus que não creem hoje em Cristo, eles vão ser salvos depois quando vê Jesus voltando. Beleza. Se isso fosse verdade, o que acontece? Tanto esses que ficassem no arrebatamento como os judeus, eles seriam salvos depois, Então, o nome deles teria que estar escrito no livro da vida. Eles teriam que ser livres da grande tribulação, já que o termo para livrar seria levar, tirar, arrebatar. Então, por que eles têm que passar pela grande tribulação? Aí começa a contradição. Mas a gente quebra esse argumento muito fácil. É aceitável essa ideia de que a igreja é a noiva de Cristo? Ela não pode passar pela grande tribulação porque o noivo tem que proteger a sua noiva e não pode deixar a igreja sofrer? Não, isso está errado e esse argumento não pode ser aceito. Por quê? Vamos analisar bem. A igreja primitiva, noiva de Cristo. Pedro, Paulo, João, Tiago, João Batista, todos os apóstolos faziam parte da igreja, da noiva de Cristo. Tiago morreu à espada. João Batista morreu decapitado. Paulo morreu decapitado. Tomé morreu transpassado por uma lança enquanto estava de joelho orando. Assim morreram os apóstolos do Senhor. Cristo morreu crucificado. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Milhares de irmãos morreram, devorados por leões na arena. Milhares de irmãos morreram torturados, queimados vivos para incendiar, iluminar o jardim de Nero. Assim foi perseguida a igreja primitiva. O Israel, que é descrito como noivo no Antigo Testamento, sempre foi perseguido. A história sempre foi assim. Por que Deus não livrou a igreja primitiva? Por que Deus não livrou os apóstolos de passar pela grande tribulação daquela época? Por que eles foram perseguidos? Por que Deus não livrou eles? E agora a igreja moderna
né, a igreja atual ou a igreja brasileira não pode sofrer e passar pela grande tribulação. Mas por que nossos irmãos primitivos sofreram, foram angustiados, torturados? Aí já começa a contradição. Parece que Deus faz acepção de pessoas. É muito estranho isso. Algo interessante a se observar é que Sadraque, Mesaque e Abednego receberam livramento na fornalha. Eles não foram livres da fornalha, mas foram guardados dentro, na fornalha. Jonas não recebeu o livramento do mar, mas recebeu o livramento dentro do mar, dentro do ventre do grande peixe. Daniel não foi livre da cova dos leões, mas Deus livrou Daniel dentro da cova dos leões. Qual é a dificuldade de entender que Deus vai livrar a igreja dentro da grande tribulação? Qual é a dificuldade? Se assim Deus livrou os seus servos dentro. As pragas que foram lançadas ali no Egito, Deus ele não arrebatou, não tirou, não suspendeu, não levou Israel para ser livre, né? Das pragas. Não, de jeito nenhum. Da mesma forma, quando for derramadas as taças da ira, na grande tribulação, a igreja estará presente. Só que as taças vai atingir aqueles que não têm a marca, o selo de Deus. E aqueles que têm o selo e a marca de Deus, eles estarão protegidos. É simplesmente isso. Agora, vamos analisar o famoso texto de Apocalipse 3, versículo 10. Vamos analisar. Olha aqui, ó. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Olha aqui. Vamos analisar. Olha aqui, ó. Todo mundo já conhece o texto, né? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação, né, que está por vir. Agora, vamos analisar o seguinte. Olha aqui, ó. Guardaste. Olha qual é o verbo que está aqui, ó. É teressas. Olha aqui, ó. Guardarei. Teresso, que vem do verbo tério. Agora, qual é a preposição que está aqui, ó? Ek. É a preposição de tempo que qualifica o substantivo. Essa preposição significa a partir de, simplesmente isso. Ou seja, a partir do início de algo, de alguma coisa. Então, a partir do momento que inicia a grande tribulação, Deus começa a guardar a igreja, colocar os olhos sobre a igreja, proteger a igreja. Só faz sentido se for dentro e não fora. Sabe por quê? Vamos analisar um texto bem interessante. Observe bem qual é essa preposição aqui, ó. É a preposição ek, né? E o verbo aqui, teresso, aqui, ó. É teressas. Veja bem. Eu vou aproximar para que vocês vejam melhor. Olha aqui, ó. É teressas, no grego. Olha aqui, ó. Guardaste. Teresso. Olha aqui, ó. Guardarei. Observa bem isso. Agora, vamos analisar outro texto aqui, ó. João, Evangelho de João, capítulo 17. Eu vou aproximar aqui para que vocês vejam bem. Olha aqui, ó. Evangelho de João, olha aqui, ó. João, capítulo 17. Agora vamos analisar bem aqui, ó. Olha só. Vocês lembram da oração sacerdotal? Quando Jesus orou dizendo: Pai, estando eu com eles no mundo, guardei-os em teu nome. Nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse as sagradas escrituras. Pai, não peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do maligno. Veja só. Olha o verbo que aparece aqui, ó. Ares, tires. Ou seja, Jesus está pedindo para que não tires, não arrebate, não carregue, não suspende, não leve do mundo, mas que guarde aqui no mundo, dentro do mundo e livre do maligno.
Jesus está pedindo para que Deus guarde, proteja os discípulos aqui no mundo, sem tirar daqui. Agora, qual é a bendita preposição que aparece aqui? Olha aqui, a mesma preposição de Apocalipse 3:10. A preposição ek. Olha aqui, a preposição ek. Agora, qual é o verbo que aparece? Olha aqui, tereses, guardes. Olha aqui, o mesmo de Apocalipse 3:10. Agora vem um questionamento. Se o verbo tério, guardar, junto com a preposição ek, lá em Apocalipse 3:10, significa guardar, arrebatando a igreja, levando ela para longe, para ela ser protegida do anticristo, porque aqui em João 17, na oração sacerdotal de Jesus, o verbo aqui, ó, que é tereses, do verbo tério, com a mesma preposição aqui, ó, ek. Olha aqui de novo, a preposição aqui, ó, ek. Por que aqui significa guardar os discípulos aqui no mundo, dentro do mundo? Olha o verbo que aparece aqui, ó. Não tires, para não tirar do mundo. Agora, qual é o verbo que aparece lá em Apocalipse 3:10? É esse mesmo aqui, olha aqui, ó. Então é muito estranho. Lá em Apocalipse 3:10, o pré-tribulacionismo vai entender que o verbo tereses, com a preposição ek, significa arrebatar, levar. Sendo que aqui em João 17, o mesmo verbo e a mesma preposição significa guardar e proteger dentro, no mundo. Porque se significasse arrebatar e levar em Apocalipse, aqui em João, Jesus estaria pedindo para proteger, mas levando os discípulos, arrebatando os discípulos. Então veja que contradição. É muito estranho essa ideia. Agora, veja só, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Olha aqui, ó. 1 Tessalonicenses, vou aproximar um pouco. Olha aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Tá dando para ver bem aí, né? Agora, vamos ver lá o texto que fala do arrebatamento. O texto é bem conhecido. Então, olha aqui, ó. O texto é bem conhecido, que Paulo vai falar, né, que os mortos aqui, ó, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos transformados e juntos encontraremos com o Senhor nos ares. Olha aqui, ó. Juntos seremos arrebatados. Qual é o verbo que aparece aqui? Olha aqui. É o verbo harpazo. Entendeu, irmão? Então, assim, não aparece o verbo tério, que está lá em Apocalipse 3:10. Porque em Apocalipse 3:10, o verbo tério ali não significa arrebatar, levar, carregar, suspender. Não. Arpaguessometa. Ô, palavra difícil. Olha aqui. Arpaguessometa. Não é o verbo tério. Então, assim, se aparecesse esse verbo aqui, ó, que está falando seremos arrebatados, lá em Apocalipse 3:10, aí sim, a igreja seria arrebatada para não passar pela grande tribulação. Mas não aparece esse verbo aqui em Apocalipse 3:10. Então, assim, essa ideia está desmistificada. E vamos continuar fazendo outras análises. Então veja aqui, ó, em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, vai dizer, e tocou, olha aqui, ó, vou aproximar para que vocês vejam bem, ó. Olha aqui, ó. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Veja que o reino é passado para Cristo e os santos
somente no toque da sétima trombeta. E essa sétima trombeta é a sétima trombeta de Apocalipse. E ela é a mesma, né, última trombeta de 1 Coríntios 15, 52. O pré-tribulacionismo diz que a última trombeta, né, de 1 Coríntios 15, 52, não é a sétima de Apocalipse, mas é outra. Bom, se ela é outra, então como identificar a última? Ela é a última de quantas trombetas? Se ela é a última, não existe outra após ela, né? E ela é a última de quantas? Quais são as anteriores a ela? É uma, é duas, é 10, é 20, é 100? Como explicar isso? Fica evidente que essa última é a mesma sétima. Porque, veja só, fica bem claro, aqui ó, no versículo 18, vai dizer, iraram as nações, veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Olha só, o julgamento é onde? É no tribunal de Cristo. E o tempo de dares o galardão aos profetas, aos teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes. E o tempo de destruir os que destrói a terra. Veja só que no toque da sétima trombeta, né, está destruindo o que destrói a terra, e está sendo dado galardão aos servos e profetas. Uai, mas o galardão não é entregue no tribunal de Cristo? É. E como que o pré-tribulacionista fala que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação e lá no céu, durante 7 anos, está celebrando as bodas do Cordeiro, né? Está sendo entregue o galardão aos santos, à igreja. Não faz sentido, porque olha aqui, ó. Vou aproximar bem o texto. Veja aqui, ó. O tempo dos mortos para que sejam julgados e o tempo de dares o galardão. Olha aqui, ó, galardão aos profetas e servos. Quando? No toque da sétima trombeta. Então veja que é depois da grande tribulação e não anterior a ela. Então, assim, é muita contradição, muita falácia do modelo pré-tribulacionista. E algo interessante a se analisar é que em Apocalipse 16, versículo 10, no versículo 10, é derramado a taça no trono da besta, na quinta trombeta. Isso mostra que já é a metade da semana e que o anticristo assumiu o poder e está reinando. Para confirmar isso, lá em Apocalipse 6, versículo 9 e 10, vai aparecer as almas que são mortas pelo anticristo na metade da semana. Vai dizer, vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos, que clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó santo, verdadeiro e justo, não vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então veja só, olha aqui, ó, vou aproximar o texto, para que vocês vejam bem. Olha aqui, ó, Apocalipse 16, olha só, capítulo 16, tá dando para ver aqui, ó? Apocalipse 16. Vamos lá, ver o que que diz aqui, ó, no versículo 10. Vamos analisar bem aqui o versículo 10. Olha. Deixa eu tentar arrastar aqui. Não está dando. Mas veja só aqui, ó. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Então vocês conseguem ver que é a metade da semana, o anticristo assumiu o poder, está decapitando os santos, né? E é derramado a quinta taça ali no trono da besta. Ou seja, é um paralelo, a quinta trombeta. Mas algo interessante a se analisar é que mesmo depois de já haver derramado a sexta taça da ira de Deus sobre a terra, mesmo assim Jesus ainda não veio, ele ainda faz um alerta que a qualquer momento ele pode vir como ladrão. É muito simples entender isso. Veja só, olha aqui, ó.
versículo 12. Olha o que diz aqui, ó, o verso 12. Olha o versículo 12, irmãos. Olha o que diz aqui, ó. E o quinto anjo derramou, aliás, versículo 12. Olha aqui. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para se preparar o caminho para os reis do Oriente. Veja aqui, ó. Sexto anjo derramou a sua taça. Aqui está sendo derramada a sexta taça da ira. Mas Jesus, ele não veio ainda. Olha aqui o versículo 13. E da boca do dragão e da boca da besta. Olha a besta aqui, o anticristo. E da boca do falso profeta vi sair, né, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Então, aqui é o contexto da grande tribulação. Agora, olha o versículo 15. Mesmo tudo isso acontecendo, olha o que vai dizer o versículo 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Tá vendo aí? Que mesmo derramando a sexta taça, já derramou da primeira até a sexta, a igreja ainda está na terra presente. E Jesus ainda não veio, ele ainda fala que a qualquer hora venho como ladrão. Se no derramar da sexta taça, a igreja já estivesse no céu, já tivesse sido arrebatada, estivesse lá no céu, celebrando as bodas do Cordeiro e recebendo o galardão, qual o sentido de no versículo 15, Jesus dizer aqui, eis que venho como ladrão? Não. Aí ele não estaria vindo como ladrão. Aí agora ele já teria que estar vindo com a igreja, que já estaria saindo das bodas do Cordeiro. Não seria assim? Mas veja só a contradição. Então, não sustenta essa teoria do pré-tribulacionismo. Não sustenta uma análise bíblica. Vamos ver outro texto interessante aqui. Olha só, aqui no Evangelho de Marcos, capítulo, olha aqui, ó, Marcos, capítulo 13. Tá dando para ver? Marcos, capítulo 13. Vamos ver algo bem interessante aqui. Olha o que Jesus vai dizer aqui, ó. Algo bem interessante. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus está falando aqui de qual contexto? De que Jesus está falando? Não é do arrebatamento? É exatamente do arrebatamento. Agora, olha aqui o que Jesus vai dizer aqui, ó. Olha algo interessante que ele vai dizer aqui, ó. O sermão profético continua a vinda do Filho do Homem. Marcos 13, versículo 24. Ora, daquele dia, depois daquela aflição, algumas traduções vai dizer, depois da tribulação daqueles dias. A aflição aqui é tribulação, ou seja, depois da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão dos céus e as forças que estão nos céus serão abaladas. Então vi o Filho do Homem nas nuvens do céu com poder e grande glória. Observe aqui, ó, verão é de forma visível e não invisível. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os 4 cantos da terra até as extremidades dos céus. Entendeu? Até as extremidades do céu. Ou seja, esse é o momento do arrebatamento. Aí o pré-tribulacionista fala, não, mas aí já é a vinda de Jesus em glória. A igreja já foi arrebatada antes da grande tribulação, esteve lá no céu 7 anos, celebrando as bodas do Cordeiro e recebendo o galardão no tribunal de Cristo. Aí agora Jesus Cristo está retornando com a igreja em glória. Mas não é, irmãos, não é. Porque aqui, ó, eles lêem simplesmente, quando você chega ali em Mateus 24, eles lêem o versículo 29 e pronto, para ali. Mas se você ler o 30, o 31, vai deixar bem claro
Ele aparece no versículo 29, nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Aí ele está aparecendo com a igreja que já está vindo? Não. Veja só, que no versículo 30 e 31 vai explicar. E ele ajuntará os seus escolhidos, que estão nos 4 cantos da terra, e eles são levados até a extremidade do céu, são levados nas nuvens. Isso fica bem claro. Mas olha que interessante aqui, esse outro texto. Olha só que texto interessante aqui. Vamos analisar outro texto para vocês verem. Veja só, capítulo 18 de Apocalipse, acontece a queda da grande Babilônia, né? Que é o governo do anticristo, a grande tribulação. Entendeu, irmãos? Veja só, aqui ó, versículo 20. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Ela quem? A grande Babilônia. E um anjo forte levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual impeto será lançada Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada. Aqui é julgada e a grande Babilônia cai, né? Vai falar da queda da grande Babilônia, no final da grande tribulação. Aí quando você chega aqui, ó, em Apocalipse, no capítulo 19, olha só o que é que vai dizer. Veja bem o que é que vai dizer aqui, ó. Olha que interessante. Vamos ver o que é que diz aqui. Olha aqui, ó, Apocalipse 19, o que é que vai dizer? E depois destas, ouvi no céu, como uma grande voz de grande multidão, que dizia: aleluia, salvação e glória, e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Veja só, no capítulo 18 é a queda da grande Babilônia. Aqui no versículo 20, 21 vai mostrar que o anjo lança uma pedra. Veja só que a grande Babilônia, ela cai, o império do anticristo cai, né, no final da grande tribulação. Aí no capítulo 19, no versículo 1, já vai iniciar dizendo: e depois destas, é uma ligação de texto, de contexto. Está na ordem cronológica. E depois dessas, depois de quê? Depois da queda aqui da grande Babilônia, depois da grande tribulação. O que que acontece depois dessas? Depois da queda da grande Babilônia, no final da grande tribulação. O que que acontece? Veja só. Versículo 2, porque verdadeiros e justos são os teus juízes, pois julgou a grande prostituta. Veja só, Deus julgou a grande meretriz, a grande Babilônia, já julgou. Então aqui já é depois da grande tribulação, que ela já caiu. Que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos servos. Aí vai dizer no versículo 3, e outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Já caiu a grande Babilônia. Olha o versículo 4. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Agora, veja só. Olha aqui, o que vai dizer o versículo 7, irmãos. Olha aqui. Melhor, versículo 6. Ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Então vocês veem que cai a grande Babilônia, ela é julgada, aí vai ser estabelecido o trono de Cristo. Aí Cristo reina. Aqui já é uma alusão ao reino milenar. Agora, olha o versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Veja só,
Agora é que vai acontecer as bodas do Cordeiro. O que é as bodas do Cordeiro? É a festa de casamento de Cristo e sua igreja. Quando é que ela acontece? Olha aqui, ó. Ela vai acontecer aqui, ó, no reino milenar. Olha aqui, ó. Já o Senhor reina, reino milenar. Aí agora vai haver alegria. Por quê? Porque vai haver a festa das bodas do Cordeiro de Cristo e a sua igreja. Depois da queda da grande Babilônia, aqui no capítulo 18. Como que o pré-tribulacionismo ensina que a igreja já estaria celebrando as bodas do Cordeiro 7 anos antes da grande tribulação, 7 anos antes da queda da grande Babilônia. Por quê? A grande Babilônia não cai antes da grande tribulação. Porque a grande Babilônia é o império do anticristo e só cai depois da grande tribulação. E as bodas do Cordeiro é depois da queda da grande Babilônia. Essa cronologia, ela é indiscutível. Isso fica bem claro. Sem precisar entrar em questão de grego nem nada, dá para vocês perceber isso. Basta analisar. E também no versículo 10 vai falar também. Veja só aqui. Porque a sua noiva se aprontou. Ela aprontou para quê? Ela aprontou para o casamento, para a festa. Não faz sentido dizer aqui que ela se aprontou para terminar as bodas do Cordeiro, que já aconteceu durante 7 anos anteriores. Não. A noiva ela não se apronta para sair das bodas e terminar as festas. Não. Ela se apronta para iniciar. Veja só essa cronologia. Então, isso o modelo pré-tribulacionista não consegue ensinar. Agora, vamos ver algo mais interessante aqui também ainda. Olha só. Apocalipse. Eu quero que vocês analisem bem. Olha só. Apocalipse, capítulo 11. É o texto aqui, ó, que vai falar das duas testemunhas. É um texto bem interessante. Vou deixar aqui, ó, tá marcado. Eu marquei aqui, ó, com a caneta. Veja só. Versículo 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestida de pano de saco. Ou seja, as duas testemunhas vai profetizar na primeira metade da última semana de Daniel, ou seja, por 3 anos e meio, 1260 dias, correspondente a tempos e metade de um tempo, né? Ou 3 anos e meio. Por que a gente sabe que elas pregam na primeira metade? Por quê? Porque elas vão pregar com sinais, prodígios e maravilha, sem que ninguém faça nenhum dano a elas. Aqueles que quiser causar algum mal para elas, eles é que vão morrer. O juízo de Deus vai cair sobre eles. Mas já na última metade, depois que elas completam o testemunho, aí importa que sejam mortas. Aí as testemunhas é que vão morrer. Entendeu? Então você consegue entender que elas têm que pregar na primeira metade, sem que ninguém cause mal a elas. Já na última metade, o anticristo vai causar mal a elas e vai matar elas. Por quê? Porque foi permitido. Consegue entender? Olha o versículo 4. Versículo 4. Vamos seguir aqui. Essas são as duas oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Então, veja só. Quem são as duas testemunhas? As duas testemunhas está sendo chamada também aqui de as duas oliveiras e os 2 castiçais. Preste bem atenção. Aí aqui vai dizer, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Ou seja, ninguém vai poder matar ou fazer mal às duas testemunhas. Quem quiser fazer mal a elas, vão morrer. Por isso tem que ser na última metade. Na primeira metade, melhor dizendo. Por quê? Porque na última é ao contrário. O anticristo já vai fazer mal e vai matar a elas. A gente vai ver isso agora. Então veja só. As duas testemunhas pregam com poder e autoridade. Essas duas testemunhas são chamadas de duas oliveiras, de castiçais, né?
e ungido de Deus. Agora veja só, essas têm o poder para fechar os céus, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de praga quantas vezes quiserem. Olha só o versículo 7. E quando acabar o seu testemunho, ou seja, no final da primeira metade, elas encerram o seu testemunho. Aí agora, quando iniciar a última metade, se levanta a besta que sobe do abismo, que é o anticristo, né? E lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. Consegue ver? Que na primeira metade elas estão pregando por 1260 dias, ninguém pode matar elas e causar mal a elas, né? Se alguém quiser causar mal a elas, vai ser morto. Mas agora, já no início aqui, quando inicia a última metade, ela já completou o seu testemunho, agora o anticristo vai fazer guerra e vai matar elas. Consegue ver? Então isso fica bem claro. Agora vamos aqui, continuando o texto, no mesmo capítulo 11 de Apocalipse. Então nós vimos que as duas testemunhas, elas são chamadas de duas oliveiras, são chamadas de castiçais, né? E ungido, que está diante do Deus de toda a terra. Agora vamos continuar analisando aqui, vou aproximar bem o texto. Veja só aqui, ó, versículo 9. Homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio. Ou seja, irmãos, aqui é profeticamente, é 3 anos e meio. Lembre-se que a Bíblia fala de 3 anos e meio, né? Olha aqui, ó, 3 dias e meio corresponde a 3 anos e meio, ou 1260 dias, ou tempos e metade de um tempo, conforme está escrito em Daniel, para falar do mesmo período. Por isso que diz, convém que dure pouco tempo. Esse pouco tempo é 3 anos e meio. Então, consegue ver? E não permitirão que o seu corpo, né, morto seja posto em sepulcros. Agora, vamos continuar aqui. Não vou ler todo o texto para não ficar muito grande. Agora, veja só. As duas testemunhas são chamadas de castiçais, duas oliveiras, né? E ungidos do Senhor. Esses são os títulos que são dados para essas duas testemunhas. Já já a gente vai concluir melhor quem são essas duas testemunhas. O modelo pré-tribulacionista fala que é Moisés e Elias, duas pessoas literal, mas não é. Nós acreditamos que as duas testemunhas não é duas pessoas literal, né? Mas é as duas casas de Israel, judeus e gentios convertidos no corpo de Cristo, né? Que vão pregar na virtude, no espírito, né, de Moisés e Elias, realizando os mesmos sinais e maravilhas pela autoridade do Espírito Santo. E não é Moisés e Elias que vai ter que voltar para morrer literalmente na terra. Não, irmãos, não é. Lembra que lá em Atos, Jesus disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. A igreja ali, os discípulos, como representação, a igreja ali primitiva, eles foram chamados de as minhas testemunhas. Então essas duas testemunhas aqui é a igreja, não é Moisés e Elias. Mas calma aí que tem um texto-chave que vai definir quem são essas duas testemunhas. Agora veja só, olha que coisa interessante, olha aqui, ó, versículo 11. Depois daqueles 3 dias e meio, ou seja, depois de 3 anos e meio, depois de 3 anos e meio, né? Depois da grande tribulação. O que vai acontecer com elas? O espírito de vida vindo de Deus entrou neles, puseram-se sobre os seus pés. O que está acontecendo aqui nesse momento? É a ressurreição. Ressurreição e glorificação das duas testemunhas. E caiu grande temor sobre os que ouviram. Ou seja, os seus inimigos conseguem ver as duas testemunhas ressuscitando. E o que acontece no versículo 12? Vou fazer questão de aproximar para que vocês compreendam bem. Olha, ouviram uma grande voz do céu.
que lhes dizia, subi cá, uma voz do céu dizendo, subi cá, e subiram ao céu numa nuvem. Esse é o momento do arrebatamento. As duas testemunhas, a igreja sendo arrebatada nas nuvens do céu. E os seus inimigos os viram, ou seja, os ímpios, os inimigos, viram as duas testemunhas, viram a igreja sendo arrebatada nas nuvens, não é de forma invisível. Aí o versículo 13 vai dizer, e naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte, né, da cidade. Então vocês conseguem ver que aqui está falando da igreja, as duas testemunhas, e não de Moisés e Elias, duas pessoas literais, ou Enoque e Elias, ou Moisés e Enoque, não. Então, a gente leu lá no início que as duas testemunhas, elas são chamadas de quê? Repete aí comigo. De castiçais, né? Os dois castiçais, oliveira, né? E ungido do Senhor. É o que está lá em Zacarias. Agora, veja só. Vamos continuar lendo. Tem um texto interessante que ele não está aqui, mas ele está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, que vai dizer o seguinte, deixa eu procurar o texto aqui. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Quem é esses castiçais? Quem são os castiçais? Que representam os castiçais? Veja só aqui. Eu vou colocar aqui para que vocês vejam bem. Olha aqui, ó. Versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais. Olha só o que é que vai dizer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Pronto, tá claro. Qual é a dúvida? Vocês conseguem ver que os 7 castiçais representam as 7 igrejas que é mencionada no Apocalipse, né? Então, assim, as duas testemunhas, que é chamada de castiçal, de oliveira, né? Quem são elas? É a igreja, não é duas pessoas literais. Apocalipse 1:20 explica que é a igreja. Então, fica claro, né? Eu vou estar encerrando aqui, porque o vídeo está ficando muito grande. A gente vai continuar depois, mas fica claro, irmãos. Não tem como explicar isso. Por quê? Se você perguntar a um pré-tribulacionista, haverá quantos arrebatamentos? Todos eles vão dizer, haverá apenas um. E nisso, nós concordamos. Agora, se a igreja é arrebatada antes da grande tribulação e glorificada antes da grande tribulação, então aqueles mártires de Apocalipse 7:14, né, e Apocalipse 20, versículo 4 e 5, que ressuscita para reinar no milênio, que são vitoriosos da besta, eles ficam sem arrebatamento, sem glorificação corpórea, perde as bodas do Cordeiro, não casa com Cristo e não recebe galardão? Seria isso? Fica muito estranho. Mas quando você chega em Apocalipse 7:14, Apocalipse 20, versículo 4 e 5, você vê que aqueles que ressuscitam na grande tribulação, eles aparecem arrebatados, glorificados, vestidos de veste de linho finíssima, que é glorificação, veste corpórea de glorificação, e estão reinando com Cristo. Então tem que ter outro arrebatamento, outra ressurreição, outra glorificação corpórea, né? Aí vai ter que ter outro tribunal de Cristo e vai ter que ter outras bodas do Cordeiro. Ou eles não casam com Cristo? Eles vão ser outro povo de Cristo? Porque Deus só tem um povo, que é a igreja, que é a noiva. Se ela é arrebatada, glorificada, está lá no céu durante 7 anos, e aí, como é que faz com esse outro povo? É muito complicado. Então, que Deus em Cristo abençoe. E você comenta, compartilhe. Deus abençoe.